quando vocês veem aquelas primeiras fotos de crianças e adolescentes no início do século XX, vocês vão ver uma coisa interessante, que são pequenas crianças ou adolescentes vestidos de adultos, com as mesmas roupas que os adultos usam, bonés, chapéus e calças curtas, mas com os mesmos modelos de adulto. Não existia moda para criança, nem moda para adolescente. Porque se considerava que a criança e o adolescente eram pequenos adultos. Ingênuos adultos, mas pequenos adultos. Quando essas crianças ingênuas atingiam uma idade de 12, 13 anos, as meninas, as mulheres, já se preparavam para o casamento. E raramente elas tinham a chance de escolher o seu parceiro. E eram preparadas para esse casamento dirigidas à maternidade. E essas mulheres, com 14, 15, 16 anos, se tornavam mães e passavam a se dedicar mais a seus filhos do que a seus maridos. E os meninos, com 12, 13 anos, no início do século, eles iam para o campo ou iam para o ofício dos seus pais e começavam uma vida adulta sem passar pela síndrome da adolescência normal. Ninguém via o sofrimento que esses sujeitos tinham, passando por toda a mudança hormonal, a sexualidade que estava em jogo. Mas, de alguma forma, esses meninos e meninas tinham um ganho fundamental nas suas vidas. Eles enlouqueciam muito pouco, adoeciam muito pouco, porque eles tinham tido uma coisa que a gente chama de um investimento libidinal. Libido é o termo que nós usamos para amor em psicanálise. O investimento de amor que as mães davam a seus filhos, porque a maior parte do tempo elas viviam para os seus filhos, o investimento libidinal que elas davam para os seus filhos era muito alto, era muito grande, porque elas passavam o tempo todo vivendo como mães. Então, apesar de a gente não ter chance de acudir o adolescente na sua adolescência, ele tinha tido uma boa infância. Tinha mamado naqueles peitos generosos, tinha escutado cantigas de ninar durante muito tempo, tinha convivido com a sua mãe, às vezes com o seu pai, que chegava cedo da marcenaria, do trabalho, do campo. Então, o sofrimento da adolescência era engolido por essa riqueza afetiva que ele tinha tido durante essa infância generosa. A história da psiquiatria nos mostra poucos relatos de adolescentes doentes ou de suicídios de adolescentes no início do século XX até os anos de 40, 45. Bom, Philippe Arriet, um historicista, um historiador, nos mostra que dos anos de 1925, 1930 em diante, as pessoas começaram a ter mais filhos, principalmente aqui no Brasil, e os adolescentes começaram a se casar um pouco mais tarde e nos separando um pouco mais dos nossos pais, indo mais para a escola, para os internatos, os meninos indo para o exército. Nós começamos a notar já o aparecimento de sentimentos de adolescente, necessidade de privacidade. E nos anos 35, 40, nós já temos relatos na história do aparecimento dos diários. Lembra-se dos diários das meninas, fazendo diários, começar
colocar uma angústia interna na palavra escrita. E pela primeira vez na história, nós tomamos contato de que há uma angústia prevalente nessa época de vida. A necessidade de contar, mesmo que seja para o papel, um profundo sentimento de que falta alguma coisa, de que há alguma coisa pesada nessa fase de vida. E nasce um fenômeno que infelizmente nós perdemos hoje, que é o fenômeno da amizade. A amizade, o vínculo afetivo. O que é a amizade? É a transferência do amor que se tem na família para um outro. As meninas começam a ter amigas. Elas transferem o amor da mãe para a amiga. E alguns meninos começam também a formar amizades dentro do colégio interno, dentro do exército, dentro da ACM, dentro dos grupos de esporte, do futebol, do basquete, que eles começam a fazer uma transferência da relação com o pai para a relação com o amigo. Os anos 35, 30, 40 dão a chance do adolescente se separar, não fisicamente, mas afetivamente, da relação de família.